Vamos lá. Acho que a gente já pode ir começando. A gente estamos só nós hoje. Só nós juntos. Legal, Lourenço. Boa. Aí, Eduardo. Boa, legal. Seja bem-vindo. Pessoal, vamos começar. Não vou ficar enrolando, não. Fazer valer a pena o tempo de vocês que entraram na hora. Boa noite. Sempre lembrando que esse episódio, caso alguém precise sair também, vai estar disponível lá na plataforma do Spotify, no Dotcast. Vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre procrastinação. É um tema muito importante, mega presente na rotina de todo estudante, todo profissional, basicamente. Simplesmente porque, principalmente hoje em dia, a gente tem vários estímulos de todos os lugares, né? Então, por exemplo, a gente está estudando, tendo videoaula, mas ao mesmo tempo tem várias janelas de pop-up aparecendo no computador. Então é notificação do WhatsApp que sobe, é notificação de e-mail que pisca, o celular, o WhatsApp não para de mandar notificação. Então a gente está sempre sendo submetido a vários estímulos simultâneos. E a gente precisa sempre ter esse esforço de escolher em que a gente vai colocar a nossa atenção. E isso demanda energia, isso demanda um esforço nosso, é um esforço consciente, ele não é involuntário. Então a gente sempre focar em alguma coisa vai demandar esse esforço. E é legal que eu queria começar então falando sobre procrastinação especificamente pela definição. Pela definição, procrastinar é adiar, demorar, delongar o que deve ser feito. E quantas vezes a gente não é pego, mesmo que conscientemente, fazendo isso? A gente senta para fazer um exercício, a gente se propõe a fazer o exercício rápido, a se concentrar para ter um bom desempenho, aprender mesmo, falar, não, hoje vai ser focado. Aí você senta e passa 5 minutos, você já está imaginando a morte da bezerra, o que você vai comer no almoço, o que você vai fazer no fim de semana. Então, é muito fácil a gente, de um minuto para o outro, se perder. Deixar de lado o nosso foco que a gente tinha estabelecido e pegar um fiozinho ali desencapado e correr atrás dele. Mas eu queria falar sobre procrastinação dividindo em dois vieses. Dois desencadeadores, dois gatilhos que podem trazer a procrastinação para o nosso dia a dia. E o primeiro é a busca por gratificação instantânea. Então vamos imaginar assim, o ser humano não deixa de ser um animal. Então, como todo animal, ele sempre está procurando por satisfazer necessidades instantâneas. Então, por exemplo, um cachorro ou um leão, vamos pensar assim, no leão. Ele está no meio da floresta, ele precisa garantir a segurança da família dele, da prole dele lá, e ele precisa se alimentar e descansar. Então, ele vai sempre focar nessas atividades. E é engraçado que agora, quando a gente tem vários estímulos, várias necessidades nas quais a gente precisa se dedicar, a gente precisa ter um controle muito maior dessa situação. Mas uma coisa não muda, que é o fato da gente ser animal. Então, no fundo, a gente sempre está o quê? Procurando minimizar o nosso gasto de energia. Então a gente está sempre procurando o quê? Fazer o que traz prazer pra gente, o que dá uma sensação de gratificação. E esse é um termo-chave. A gente busca uma gratificação instantânea. Então, no contexto do vestibular, que é o nosso maior foco aqui, dentro do perfil, né? Então, eu imagino que no vestibular eu preciso estudar durante o ano todo para no fim do ano eu realizar uma prova. Legal, eu tenho consciência de que é uma prova difícil, eu tenho consciência de que é preciso eu dedicar muito tempo a essa prova. Então, eu crio um planejamento, crio uma situação ali, um dia a dia, uma rotina para mim, que vai me possibilitar adquirir todo esse conhecimento para chegar no fim do ano e eu fazer uma boa prova. O problema é que a gratificação do vestibular, ele está muito distante. A gente está em quê? Em maio, agora acabamos de entrar em junho, e a prova vai ser o quê? Em dezembro, pensando no vestibular do ITA, vai ser em dezembro, do IME, vai ser em novembro. Então, são gratificações muito distantes. Ainda mais isso a prova. A gratificação de fato, que é a aprovação, vai ser feita em 2022. Então é no ano seguinte. É ainda mais difícil para a gente se concentrar, a gente focar, a gente ter claro que as nossas ações hoje vão levar às conquistas de um ano daqui na frente, entende? Então, por exemplo, no dia a dia é muito fácil. Eu estou aqui
sentado para estudar. Ah, o meu amigo vem e passa. Vamos no shopping? Vamos. Vai pro shopping. Ah, vou assistir um filme agora, uma série? Vamos. Outra coisa é que a gente perde muito tempo. Notícia política. Eu lembro que quando eu tava no cursinho, foi na época do impeachment da Dilma, tinha várias coisas acontecendo no Brasil. Eu tava no cursinho, ainda teve Copa no Brasil também. E a gente sempre tem a noção de que a gente vai perder a história se a gente não estiver acompanhando o que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, no cenário político daquela época, estava acontecendo o impeachment, estava tendo vários julgamentos, e eu pensava assim, nossa, a história do Brasil está sendo escrita hoje. Se eu não ler, se eu não acompanhar, eu vou ficar de fora. As coisas que eu estou vivendo vão estar nos livros e eu não vou saber o que está acontecendo. E a questão é que, assim, tudo aconteceu, tudo passou, e isso não mudou em nada a minha vida. Sendo muito sincero, não mudou nada a minha vida. Mas a gente tem uma coisa, e esse é um outro conceito... Opa, bati o pé aqui. E esse é um conceito muito interessante, que é o conceito do FOMO. Fear of Missing Out. Que, traduzindo, é o medo de perder, de não estar por dentro. De não estar por dentro das notícias, de não saber o que está acontecendo. Então, a gente tem sempre esse medo, que faz a gente o quê? Perder tempo com coisas que não estão alinhadas com o nosso foco, com o nosso propósito, que no caso seria passar no vestibular. Então, a gente no dia a dia vai tendo o quê? Correr para as notícias. Vamos olhar um pouquinho aqui de notícia política? Vamos olhar aqui um pouquinho do que está acontecendo de treta no Senado? Vamos olhar, se você não gosta disso. Enfim, a gente está sempre procurando pontos em que se apoiar e justificar a gente fugir do nosso foco principal. Isso não deixa de ser uma situação de procrastinação. Não deixa de ser situações, ocasiões, gatilhos para a gente de se perder do nosso objetivo. Só que o problema é que são os momentos do dia a dia. É essa construção diária, semanal, simulado após simulado, que faz a gente ser aprovado lá no final. Que faz a gente ter um bom resultado no ano que vem. Então, o que costuma ser uma reação muito, muito comum para procrastinadores? A situação de pânico quando chega o prazo. Então é muito normal, por exemplo, você ter uma tarefa na escola, até, por exemplo, o ensino médio, ou mesmo aqui no ITA, isso acontece muito, da pessoa ter um prazo para entregar alguma coisa, ela fica desesperada 2 dias antes, fica sem dormir e se dedica, coloca muito esforço em cima daquilo e consegue entregar a atividade em um dia. Sim, é possível. Isso num contexto pontual de uma atividade, de um relatório, de uma prova. Aí quando você tenta colocar isso no contexto do vestibular, acaba sendo impossível, porque são muitos conteúdos, é uma construção muito gradual e é uma construção muito grande. O vestibular é uma construção grande. A gente não vai conseguir estar preparado da noite para o dia. Se a gente estudar de véspera para o Enem, a gente não vai conseguir aprender tudo. Se a gente deixar um mês separado ali antes do Enem, antes do IME, antes do ITA, a gente não vai conseguir assimilar a matéria toda. Não adianta a gente tentar lutar contra isso, porque é um volume de conteúdo muito grande. Isso não deixa de ser um volume muito grande. E aí a gente tem mais um problema. Que nesse primeiro viés de procrastinação, que é a busca de gratificação instantânea, que está completamente associado a uma visão de longo prazo e que traz uma situação de pânico perto do prazo de entrega, perto do deadline, vamos falar assim. Então, lá no final, a gente vai ter uma entrega que a gente vai dar um sprint e vai fazer o que tem que ser feito. Isso pode acontecer? Pode, dentro do nosso primeiro viés. E quando a gente não tem um deadline? E quando a gente, por exemplo, só foca no primeiro deadline, que seria a primeira fase. Então, por exemplo, vamos pegar lá, agora o ITA também tem uma primeira fase objetiva e uma segunda fase dissertativa. A gente vai e foca só na primeira fase. E a gente se esquece do deadline da segunda fase. A gente se esquece que a gente precisa de um plano para a segunda fase, que é dissertativa. E a gente começa a procrastinar essa preparação para a segunda fase. O que acontece? A gente chega lá e não está preparado. Simplesmente a gente vai chegar e não vai saber fazer uma prova dissertativa com qualidade. A gente não vai saber sentar e construir a resolução de uma questão com argumentos,
ou, por exemplo, no contexto da FUVEST, não vai saber construir a argumentação de uma questão de história, de geografia que seja satisfatória. Isso por quê? Porque a gente procrastinou, porque a gente deixou de colocar como objetivo principal se preparar também para aquelas outras situações que não tinham um deadline claro e dependiam de uma situação anterior, que era ser aprovado na primeira fase. Então, por isso que é sempre necessário a gente ter ideia do nosso todo, do nosso plano de longo prazo, antes de fazer a nossa rotina, antes de fazer o nosso planejamento. Para quê? Para evitar situações de procrastinação que, além de tudo, deixam de lado situações em que o nosso prazo, o nosso limite não está bem estabelecido. Fez sentido? Se fez sentido para você, conta aqui para mim no comentário e dá uns likes aí para eu ver os coraçõezinhos subindo, saber que tá sendo ok para você. O Lucas, algumas pessoas comentaram, a live vai ficar salva no IGTV e no Spotify, pelo canal do Desafiando Talento. E o Lucas comentou da cadeira. Lucas esperto, essa é a cadeira dele, por isso que ele tá elogiando. Bobo nem nada, né? E aí, para finalizar agora esse primeiro viés da procrastinação, que é a busca de gratificação, queria falar de um aspecto bem interessante. Eu imagino que uma coisa comum de todo mundo que esteja assistindo a live, que depois vai assistir esse podcast, ou então que se interessa pelo assunto de procrastinação, entenda que a procrastinação tem uma conotação negativa. O que isso quer dizer? A procrastinação associa na gente uma coisa ruim. Ah, eu posso conseguir enrolar e entregar tudo de última hora? Posso fazer isso. Pode ficar uma coisa boa? Pode. Realmente pode ficar uma coisa boa. É recomendável? Não. Por quê? Porque vai causar cansaço, fadiga, talvez poderia ter ficado melhor sem isso, mas é uma opção? É. Mas o porquê que a procrastinação assume uma conotação tão negativa pra gente? E eu, olhando, pesquisando, vendo umas fontes, eu entendi que o principal fator da procrastinação assumir um sentido negativo pra gente é que, com a procrastinação, a gente sente que perdeu o controle. E o que isso quer dizer? Uma vez que eu não tenho controle para focar no que eu quero focar, é uma materialização de ter perdido o controle. Uma vez que eu quero focar e não consigo focar, eu perdi o controle. Uma vez que eu quero ser aprovado e não consigo estudar o suficiente para ser aprovado, eu perdi o controle. Uma vez que eu quero me comprometer à atividade física, fazer exercícios físicos todos os dias, não consigo fazer exercícios físicos todos os dias, eu sinto que eu perdi o controle. E a gente entende e isso dá indício pra gente de quão importante é sentir-se no controle da situação, pra gente se dedicar de fato a ela. Então, o pessoal que acompanha meus stories tá vendo que todo dia eu tô fazendo exercício físico e tô colocando amanhã eu desisto. E por que amanhã? Porque eu tô procrastinando a minha desistência e não o meu exercício. O meu exercício vai ser feito hoje. O desistir vai ser feito amanhã. E é engraçado isso, porque a gente começa a entender que todo mundo tem uma tendência a procrastinar. Todo mundo tem Todos nós somos procrastinadores. Todos nós não conseguimos nos dedicar a todas as tarefas. E a procrastinação está intimamente relacionada com estabelecer um foco, estabelecer prioridades. Uma vez que o estudo é minha prioridade, sair não é minha prioridade. Então eu vou procrastinar a minha saída e não o meu estudo. Uma vez que a minha dieta é minha prioridade, eu vou procrastinar comer o lanche, comer o Burger King, que é uma coisa que eu gosto, ao invés de procrastinar comer a comida saudável. Então, uma vez que a gente é procrastinador, a gente se aceita procrastinador, e já é uma conquista a gente se aceitar desse jeito. Uma vez que a gente se aceita assim, o próximo passo vai ser o quê? Decidir as coisas que a gente vai de fato procrastinar. Então, no caso do exercício físico dos stories, isso fica muito claro. Então, quando eu falo amanhã eu vou desistir, eu estou procrastinando o quê? A minha desistência. E isso não deixa de ser um gatilho para os estudos. Afinal, o perfil é todo sobre estudo. Então, quando eu coloco que amanhã eu desisto, e a Marina, do Estudita Del, fez um post sobre isso muito legal, falando sobre o amanhã eu desisto. Se é para procrastinar algo, que seja desistência e não meu estudo. E com isso a gente finaliza o primeiro viés. O primeiro viés sobre a procrastinação. E aí a gente vai para o segundo viés. Então, o primeiro viés é a busca de gratificação instantânea, nessa visão de longo prazo, que a gente
é difícil para a gente se comprometer a objetivos pequenos, a objetivos diários, uma vez que a gente tem prazeres instantâneos, ao invés do nosso prazer de longo prazo, que seria a aprovação do vestibular, que vem só no ano que vem. E o nosso segundo viés é do porquê da procrastinação, o porquê de procrastinar, é o medo. E isso é muito interessante, muito, muito, muito interessante, porque eu sou muito procrastinador. Se eu deixar, eu fico enrolando as coisas para fazer, eu fico colocando de lado, falando, não, depois eu faço, depois eu vou fazer, eu vou estar inspirado para fazer alguma coisa muito bem feita. E se você tem isso também, me conta aqui nos comentários, fala, ah não, eu também sempre fico achando que mais tarde vai ser o meu momento ideal para fazer as atividades, que eu vou estar mais concentrado mais tarde para fazer, que se eu fizer depois eu vou absorver melhor o conteúdo, vai ter um produto, um relatório melhor, uma lista de exercícios melhor. Se eu fizer o simulado depois em casa, ele vai ser melhor bem feito, vou aproveitar mais. Aí a Nath falando que é assim, Eduardo também. E a gente é assim, a gente é muito assim, a gente é igual, a gente como a gente. E aí eu fui pensar, mas por que eu faço isso? Se eu quero tanto ter um resultado bom no final, se eu quero tanto, ó, o Felipe também, o Arthur, e se eu quero tanto ter esses bons resultados, o porquê que eu fico enrolando? O porquê que eu fico protelando, procrastinando? E aí eu vi que talvez a palavra-chave para isso seja medo. Medo. Você já parou para pensar nisso? Que tem um assunto lá de física muito difícil que eu quero estudar, que eu quero aprender, eu sei que eu preciso aprender, mas eu não consigo sentar e estudar ele. Você já passou por isso? Será que isso, no fundo, não é um medo de assumir que você não sabe? Não é um medo de não conseguir aprender? Não é um medo de sentar lá e falar, não, agora eu vou aprender. E talvez não conseguir de primeira? E aí você fica assim, poxa, será que eu não sou bom o suficiente? Será que se eu for lá para aprender essa matéria e não conseguir, eu não vou estar me reconhecendo que eu não sou tão bom, que eu não sou burro? Eu tinha muito isso. Eu falei já várias vezes para vocês da história de circuitos elétricos. Será que por não conseguir aprender, eu sou burro? Eu não vou passar no vestibular porque eu não consigo aprender isso? Será que eu sou um estudante ruim por conta disso? E no fundo, é só medo. Medo do desconforto. Medo de, uma vez que eu não sei, eu vou sentar lá para fazer e eu preciso me concentrar muito porque eu não vou saber de primeira, eu não vou conseguir resolver os exercícios de primeira, eu não vou chegar no simulado e já acertar todas as questões daquele assunto uma vez tendo estudado aquele assunto, eu não vou conseguir. E uma vez que você entende que, poxa, realmente é o medo que está me impedindo de treinar isso, é o medo que está me impedindo de me arriscar nisso. Uma vez que você entende isso, é muito mais fácil você falar, mas eu tenho medo de quê? De não atingir o meu objetivo final, que é a aprovação, ou eu tenho medo de não conseguir acertar essa questão no simulado? Qual medo é maior? Qual medo é maior? Aí, o Felipe falando, eu com a redação. A redação é muito isso. E a redação, eu acho que ela tem um agravante, que ela depende da correção de outra pessoa. Então, o seu trabalho vai estar sempre dependendo de como a outra pessoa recebe o produto do seu trabalho. E isso acaba sendo ainda mais desconfortável do que, por exemplo, o exercício de física, que você resolve, senta, olha o gabarito, confere se acertou, se errou, olha a solução do exercício. Não, a redação ela depende de outra pessoa ler, outra pessoa corrigir, outra pessoa te instruir. E isso é um processo de muito desconforto. Então, mas aí o que é pior? Não aprender, não se submeter a esse processo de desconforto da redação, ou, por exemplo, não ser aprovado porque fez uma redação ruim. E é isso que é o mais importante, você focar no processo que você precisa desenvolver para alcançar o seu objetivo, né? E aí, para não ficar de fora, por exemplo, a gente tem um filósofo que eu trouxe dentro lá da filosofia estoica, que é o Alain de Botton, que começamos a trabalhar quando o medo de não fazer nada finalmente excede o medo de fazer mal feito. Entendeu? Quando o medo de não fazer nada finalmente excede o medo de fazer mal feito. Ou seja, o medo de não passar no vestibular é maior que o medo de não conseguir fazer uma boa redação agora? Entendeu?
E uma vez que a gente se assume procrastinador, uma vez que a gente assume que a gente precisa decidir o que a gente vai procrastinar e o que a gente vai se dedicar de fato, uma vez que a gente escolhe o que realmente a gente vai... quando vai exceder esse desconforto com não fazer em relação ao fazer mal feito, é que a gente começa a entender que é muito provável que a gente fale todos os dias. Todos os dias é muito provável que a gente vai ter um momento que vai falar: poxa, eu queria ter feito essa questão mais rápido e não consegui. Eu queria ter completado esse simulado, ter feito X pontuações nesse simulado e não consegui. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes eu já passei por isso? De voltar do simulado ou voltar de uma prova de vestibular transtornado porque a gente não teve o resultado que queria. E no contexto da procrastinação, especificamente, é muito provável que a gente vai ter várias falhas todos os dias. E por que eu falo isso? Porque é muito difícil a gente ficar o dia todo concentrado, 100% focado. Não, eu vou entrar aqui no estado de flow, no estado de 100% de concentração, no estado de suprassumo da inteligência. Estou aqui conectado com Deus, no meu espírito aqui, e vou estudar 100% da minha capacidade. A gente não consegue fazer isso, simplesmente porque a gente é de carne e osso, porque a gente tem um cérebro limitado, porque a gente cansa, porque a gente tem necessidades fisiológicas, porque a gente tem necessidades alimentares, necessidade de dormir. E todas as vezes que coisas pequenas não são feitas bem, como por exemplo, dormir bem, como por exemplo, se alimentar bem, todas as vezes que essas coisas não são feitas de uma forma muito boa, a gente vai acabar sendo prejudicado no nosso estudo. E mesmo que todas essas coisas sejam feitas muito bem, vai chegar um momento que eu simplesmente não vou conseguir, que eu vou cansar, que eu vou me estressar de não estar estudando. E por quê? Porque a gente é humano, porque a gente é normal e a gente não é máquina de resolver exercício. Nós não somos máquinas de resolver exercício. Nós não somos. A gente se esforça para aprender. A gente se esforça para sair da nossa zona de conforto. A gente se esforça para atingir objetivos. Para quem lê meu post de hoje, a gente se esforça para estudar bem, para conquistar as coisas que a gente sonha. A gente estuda para isso. A gente se esforça para isso. Mas não é todo dia, não é 100% do dia, não é 100% das vezes que a gente vai conseguir dar 100% da nossa capacidade. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E qual que é a principal diferença entre alguém que consegue no fim do dia em relação a alguém que não consegue? É conseguir assumir que saiu, que perdeu o foco, que procrastinou, que deixou de lado, que não fez o que deveria fazer, percebeu isso rápido e voltou. Sem remorso, sem culpa, sem ficar se culpando, se chicoteando, sem nenhum drama de consciência. Sou uma pessoa normal. Eu não cumpria as coisas que eu queria ter cumprido até agora. E a partir de agora, desse minuto, vou fazer o que eu me propus a fazer. E pronto, acabou. Não é pra você ficar se remoendo, não, mas eu perdi o dia de ontem. Ontem eu deveria ter estudado e não estudei. Se eu tivesse começado há um ano atrás, se eu tivesse começado há um mês atrás, esquece. Ninguém tá nem aí pro que você teria feito. Você não deveria estar se importando com o que você teria feito há um mês atrás. Você deveria estar se importando com o que você vai fazer agora. E agora você tem a oportunidade de sentar e fazer. E é muito importante falar isso, principalmente no contexto de agora, no dia de hoje, que é feriado e em muitos lugares, muitos cursinhos que são presenciais, distância, escolas, enfim, em muitos lugares. De hoje até domingo é provável que não tenha aula. E é muito fácil nesse período você começar a se embolar. E acontecerem duas coisas: você planejar muita coisa e não fazer nenhuma, ou você não planejar nenhuma e não fazer nenhuma mesmo. Acho muito difícil alguém falar: não vou fazer nada, nossa, fui mega produtivo, nem me planejei aqui pra estudar no feriado e produzir muito. Isso é muito difícil de acontecer. Então, agora entrando no contexto do simulado, do feriado especificamente, né? Hoje, principalmente se você não for ter compromissos de sexta a domingo, como simulado que frequentemente tem nos cursinhos, é importante que você crie, para esses dias, um planejamento coerente. Se você estiver precisando descansar, que você descanse. Se você estiver precisando colocar em dia alguma matéria, coloque. Faça um planejamento que seja coerente, para que procrastinar não vire uma desculpa, não vire uma muleta para
me planejei mal. Procrastinar não é resultado de um mau planejamento. O mau planejamento é resultado de um mau planejamento. Ponto. Então faça um bom planejamento, cria condições, como eu brinquei outro dia nos stories. Se ajuda, você tem que se ajudar. Você precisa se ajudar a conseguir alcançar os seus objetivos, né? Ou então como uma frase de Sêneca agora. Agarre a tarefa de hoje e você não precisará depender tanto do amanhã. Enquanto estamos postergando, a vida corre. A vida corre enquanto a gente não faz o que a gente queria fazer. A vida corre, o tempo passa enquanto a gente não está fazendo as coisas que a gente acredita que a gente deveria estar fazendo. Ah, eu acredito muito que eu deveria estar estudando para aquele vestibular, para aquela faculdade. Então faça. Então faça. Sente e estude. Se é isso que você acredita que vai te trazer um sucesso, é isso que vai te trazer felicidade, satisfação pessoal, senta e faça. Ah, mas eu queria tanto assistir a série da Netflix. Tem uma regra muito legal que fala, daqui 5 anos, ter assistido esse episódio, ou ter se dedicado a essa notícia, ou ter feito essa atividade, vai ser relevante para a sua vida daqui 5 anos? Se a resposta for não, abandone agora. E eu acho isso muito interessante. E desde que eu descobri no ITA, essa frase e eu já estava no ITA, eu usei ela para muitas coisas. Muitas coisas. Tanto em atividades que eu queria me engajar e falei, nossa, mas isso vai fazer a diferença para mim daqui 5 anos? Não vai. Isso vai ser bom agora, vai ser pontual. Porque a gente tem a ideia de não, assim, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Não, se minha família vai lá no restaurante, eu quero ir junto. Calma. Não tô falando que é pra todo mundo se isolar, ficar fechado, isolado sozinho e largar a vida aí. Não, não é isso. A questão é dosar, é saber criar limites pra si mesmo, entende? E agora a gente vai falar como melhorar. Agora a gente já falou dos 2 viés da procrastinação, que é gratificação instantânea e o medo. E agora, beleza, já sei como que eu consigo... Acho que a live deu uma travada aí, por causa da bateria. Eu vou colocar o carregador aqui, peraí. Tô aqui, não fui embora. Me falem aí se o áudio fica muito ruim, que aí eu preciso tirar do fone. Vocês estão me ouvindo? Comenta aí pra mim se tá dando pra ouvir ainda bem. Tá dando? Aproveito também pra falar pra vocês, pra já mandarem as perguntas, as dúvidas. Ah, na minha rotina acontece isso, eu tenho a dúvida sobre isso. Já manda aqui, ó, na caixinha. Essa dúvida? Legal, beleza. Recebi aqui os OKs do áudio. Show. Coloca aqui na caixinha, ó. Pode mandar suas perguntas que eu já respondo também. Que agora a gente vai falar sobre um dos pontos mais importantes da nossa live, que é como melhorar. Como procrastinar menos. Como não lutar contra a mim no dia a dia, né? E durante a live eu já dei várias ideias, vários gatilhos para isso. A primeira é fazer um planejamento coerente, fazer que englobe descanso, que englobe as matérias bem estabelecidas que você tem que estudar. E acima de tudo, ter um objetivo muito bem estabelecido. Ah, eu quero passar neste vestibular, é meu sonho entrar nesta faculdade, é aqui que eu quero estar. Então ter isso bem definido ajuda muito a evitar procrastinar, porque aí você vai estar sempre tendo um ponto comum para voltar. Você pode pensar, quando eu estava no cursinho, queria ITA, era isso que eu queria, não importa. Ah, o ITA é isso, o ITA é aquilo, não passei, beleza, é o ITA que eu quero? É. Então todo dia eu acordava, o que eu preciso fazer para chegar mais perto do ITA? O que eu preciso fazer que me leva em direção ao ITA, na direção que eu quero de fato caminhar? O que eu estava fazendo era coerente com isso? Ok. O que eu estava fazendo não era coerente com isso? Então deixa de lado. Por que, por exemplo, durante o cursinho eu comecei a dormir? Eu não dormia, tentava dormir muito pouco durante o cursinho para poder estudar, que é uma estratégia burra de estudo, burra. Se você deixa de dormir para poder estudar e não ter uma noite regular de sono, essa é uma estratégia burra. E por que eu decidi dar uma chance a essa ideia que eu era tão resistente na época? Porque eu falei, eu tô no caminho e tá me levando mais perto do ITA? Não. Eu tô fazendo, já fiz 2 anos de prova e não consegui passar.
O que eu posso mudar agora que talvez me ajude a colocar meu caminho, minhas atitudes mais no prumo do ITA? É dormir? É dormir? Tá bom. Então eu vou dormir só porque me falaram que isso vai me levar. Eu já tentei fazer de outro jeito, não deu certo, agora eu vou tentar de um que vai me colocar nesse caminho. Então ter esse caminho bem definido ajuda muito a gente a evitar procrastinar, a evitar colocar coisas como prioridades que não são nossas prioridades. A segunda, que eu também já falei, é sobre aceitar que a gente é procrastinador. Aceitar. Tudo bem, eu aceito, sou mesmo. E escolher as coisas que a gente vai procrastinar. Então, eu vou procrastinar o estudo, vou procrastinar a minha saída. Vou procrastinar o quê? Então, escolha as coisas que você vai procrastinar. E essa é uma chave muito importante, é um destravar muito importante que você precisa. Uma vez que você entende isso, muda muita coisa. Porque você está sempre procrastinando. A questão é escolher o quê? Então é muito mais fácil escolher algo do que deixar tudo de lado. Eu não vou mais procrastinar. Pá! O que eu vou procrastinar? Não parece mais razoável? Me parece mais razoável. E eu acho que pra gente já começar a encerrar, para um ponto muito, muito importante que as pessoas sempre comentam, que é o ponto de acordar. Eu não consigo acordar para estudar. Se você tem problemas para acordar, me comenta aqui, manda aqui para mim nos comentários. Eu não consigo levantar, eu acordo desanimado, eu sempre perco hora, eu sempre me coloco o despertador, mas aí eu viro de lado e acabo dormindo. Se você tem esse problema, comenta aqui pra mim. E a questão é que eu também tinha muito, muito, muito problema pra acordar. Teve uma época no cursinho que, em São José, aqui enquanto eu fazia curso, eu morava com a minha mãe, o meu despertador tocava, ela acordava, vinha me chamar e eu não levantava, eu não conseguia acordar, a ponto dela me tirar da cama, falar acorda, e eu levantar ainda dormindo, e ela sair andando comigo pela casa para eu poder acordar. Olha que ponto chega, entende? Olha o quanto a gente tenta evitar as coisas que a gente tem para fazer. E aí, isso não é normal. Isso não é... Poxa, pra você parece normal minha mãe precisar andar comigo pra eu acordar? Né? O sono não parece estar regulado, o meu propósito, a minha motivação para acordar, a minha determinação para acordar e fazer as coisas não estão alinhadas com o que eu quero. Aí a Cristal até acordava cedinho, agora eu tô acordando um pouco tarde, mas eu tô tentando aos poucos acordar mais cedo. Legal, bacana, Cristal, e isso é legal, uma vez que você tem toda uma rotina voltada para começar a estudar cedo, né? Então, não, eu estudo melhor de noite, ok. Mas se você prefere estudar cedo e realmente quer isso, é uma coisa muito importante mesmo. A gente tentar organizar e entender o porquê a gente não está conseguindo. E já indo para a resposta da questão, né? O que eu fiz para ajudar a acordar cedo melhor? Eu tinha a intenção de acordar, por exemplo, 6 horas, 5 e meia, sei lá, varia, 6 e meia, 7 horas da manhã, acordar e falar, não, eu preciso estudar, vou acordar e sentar para estudar, direto, não vou fazer mais nada. Acordo, o celular desperta, acordo, preguiça, ou seja, sento e estudo. O quão factível isso parece ser? O quão coerente isso parece ser? Porque pra mim não parece, hoje não parece nem um pouco. Uma pessoa que estava dormindo, que nem acordou direito, e querer já acordar assim, 100% disposta, 100% produtiva, qual que é a chance disso acontecer? É mínima. É mínima. E nos meus dias, no meu dia a dia, era mínimo. Isso não acontecia. E o que eu fui tentando fazer, o que eu fui fazendo para poder conseguir acordar melhor e conseguir fazer as coisas que eu queria? Colocar coisas que eu realmente gostava de fazer logo que eu acordava. Por exemplo, eu gosto muito de ler livros diversos, filosofia, sobre investimento, sobre produtividade, sobre histórias, ficção. Então, eu pegava e colocava meia hora, 15 minutos, o que desse, de leitura de manhã, logo que eu acordasse. Não, então eu acordo, espreguiço, vou no banheiro, volto e leio. Vou ler um pouquinho. E essa é uma atividade que me dá muito prazer. Muito prazer. Então, o que acontece? Eu vou dormir no dia anterior pensando que, nossa, eu quero acordar no dia seguinte para fazer essa atividade. É muito bom isso. Eu vou acordar e vou fazer algo que eu gosto muito. Então, eu me sinto estimulado para gostar.
Não que você não goste de estudar e não possa fazer isso logo que você acorde. A questão é, fazer todos os dias isso, cansa. E é por isso que você precisa ter uma segunda opção, precisa ter algum hobby prazeroso para quando você acorda poder se dedicar a ele. Tem gente que gosta de meditação. Então, por exemplo, logo que dá o horário, as pessoas vão e essa pessoa vai, acorda e faz 15, 10, meia hora de meditação. Tem gente que vai na missa, acorda, já vai direto para a missa e depois volta. Tem gente que gosta de fazer journaling, que é um diário, fazer as atividades do dia, o que fez no dia anterior, um diário de gratidão. Ela coloca as coisas que ela quer ser grata naquele dia, as coisas que ela foi grata no dia anterior. E isso é muito legal. Acho que isso, inclusive, é abordado no livro Milagre da Manhã. E é muito bom isso. Você entende? Que você acorda já fazendo uma coisa que você gosta, uma coisa que você quer dedicar algum tempo a ela. E isso é muito interessante, é muito mais fácil pra gente, pro nosso corpo acordar e dedicar pra alguma atividade assim. Que dê prazer, que não é formal, não é um trabalho formal, por exemplo, que como estudo, né? Que é sentar, estudar, se dedicar para um objetivo que no final não deixa de ser o trabalho do estudante, né? E isso é muito bacana. Agora, para encerrar, eu vou ver os comentários de vocês. Agradeço a presença de todo mundo e já vai mandando aí também o que você achou, se tem dúvida pra gente comentar e conversar. Olha, Luiz, eu preciso pelo menos tomar um banho e um café pra conseguir estudar. Nossa, cara, eu também sou assim. Depois de ler, eu vou... Banho às vezes varia, eu tomo depois, depende se eu vou na academia, se não. Mas o café é de lei, sem chance de começar o dia a produzir sem café. Zero. E o fato engraçado é que eu nem gostava de café. Eu comecei a gostar de café no cursinho também. E confesso que eu só comecei a beber café porque eu queria muito beber café porque eu assistia nas séries. Eu via, assim, filme, né? As pessoas andando com o copo de café de Starbucks, achava aquilo tão legal. Eu falava, nossa, quero tomar café também. Motivo mega besta, né? Mas hoje eu gosto. A Cristal, deixa o celular longe, aí quando toca eu tenho que levantar para desligar. Nisso, eu já desperto um pouco. Legal. Essa estratégia de deixar o celular distante também é muito boa, funciona demais. Eu, se deixar pertinho também, eu desligo e nem vejo. Não sei vocês, mas meu subconsciente já sabe aonde que é o soneca sozinho. Não precisa nem estar acordado para isso. Então deixar o celular realmente. E é engraçado que nessa parte de deixar o celular distante já dá para medir o quanto a pessoa realmente quer... Voltou. Aí o Arthur, na minha rotina... Eu trabalho e acordo de madrugada para o serviço operacional de 24 horas, de guarda de segurança, e acabo procrastinando os estudos em detrimento do cumprimento do serviço. Aqui a gente já tem uma rotina mais pesada, né, Arthur? Você já tem o serviço operacional de 24 horas, tem que se dedicar a mais coisas. Então realmente precisa ter um controle da rotina aí muito, muito forte, tem que ter uma determinação muito forte, porque você está de parabéns, é realmente uma rotina intensa, né? Tem que trabalhar, estudar. E o meu post fala muito sobre isso hoje, né? Sobre quem não trabalha, sobre os benefícios que tem sobre isso. E reconhecer isso é muito importante, né? O Lorenzo, você é fera demais, mano. Cara, obrigado. Fico feliz demais de receber os elogios, de saber que o que eu tô falando tá sendo útil pra você. E isso é o que me deixa mais feliz. Por isso que eu tô aqui. Por isso tudo isso aqui. Aí... A B21MRQS. Eu também desligo o celular que nem vejo. Não, cara, é inviável. Não dá pra gente contar que a gente vai deixar o celular do lado. Aquela história, né? Não, terminei aqui, fui ver uns vídeos engraçados antes de dormir, vou deixar o celular aqui na cabeceira mesmo. Ou no criado do ladinho. Inviável. A gente não acorda. Impossível. E Arthur, muito obrigado, mestre. Eu que agradeço. Pessoal, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Agradeço a presença de cada um, o tempo que vocês separaram. Essa live foi mais curtinha, eu guiando sozinho. E é isso, galera. Bons estudos pra todo mundo, um bom feriado. Obrigado, MRQS, Live Top, obrigado demais. Boa noite. Aí o Daniel, cheguei atrasado e study with me. Eu vou fazer. Eu só preciso organizar certinho por onde que eu vou transmitir pelo YouTube. Eu quero deixar bonitinho, para não ficar um negócio muito mal feito. Aí eu vou organizar lá o template. Legal entender como é que funciona o negócio para transmitir. Que eu nunca transmiti pelo YouTube, só aqui pelo Insta. Daí eu já faço. Mas eu acredito que na semana que vem a gente deve fazer já. É isso aí, galera. Bons estudos para vocês, bom feriado, bom descanso.
Até mais!